Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Conforme eu deixei aviso no vídeo anterior, infelizmente estamos passando por problemas legais que não são culpa nem da Gazeta e nem do Futebol Competência, ok? Então sigo pedindo para que a gente tenha só mais um pouquinho de calma. E apesar de neste vídeo eu não querer dar detalhes do que está acontecendo, logo eu vou expor tudo para vocês. Só não quero ser precipitado ainda, ok? Agora nós vamos pensar em dinheiro, muito dinheiro. Aliás, desculpa, eu confundi. Nós vamos pensar em cartoletas. Vamos pensar em muitas cartoletas. A gente vai ao tradicional, magnânimo, surpreendente e milionário vídeo de valorização da segunda rodada do Cartola FC. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas Michel, você entende de valorização? Pois eu digo a vocês, cartoleiros, que eu entendo mais de valorização do que de pontuação. Tanto que aquela tabelinha que eu fiz na primeira rodada, lembram? E que só vale para a primeira rodada, hein? Atenção, aquela tabelinha que eu mostrei no vídeo de dicas da primeira rodada, só vale para a primeira rodada. Eu peguei 30, 40 jogadores e fui verificando se batia ou não batia, e não é que 90% bateu exatamente com aquela tabelinha? Bom, acredito eu agora que a maioria dos cartoleiros fez entre 45 e 55 pontos e valorizou cerca de 18, 19, 20 cartoletas. Isso a maioria. Quem fez acima disso tá de parabéns, ótimo, excelente. Quem fez menos do que isso vai saber agora como recuperar as cartoletas para poder seguir aí durante o ano inteiro sem precisar ficar se preocupando toda hora em tá ganhando cartoletas. Lembrando que a segunda rodada é a rodada mais fácil do Cartola para se ganhar cartoletas. Vale ressaltar também que este vídeo não é de dicas da rodada, hein? É de valorização da segunda rodada. E os jogadores que eu citar aqui neste vídeo são somente como exemplos de valorização. Ir com eles ou não, serem indicados ou não, a gente vê posteriormente. Bom, agora vamos apenas dar exemplos. Se na primeira rodada a gente teve que escalar os jogadores mais baratinhos, porque com alguns pontinhos que eles fizessem, eles já iriam valorizar mais do que aqueles que estavam mais caros, né? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, olha o exemplo do Magrão e do Vanderlei. Os dois fizeram 4 pontos, mas o Magrão valorizou e o Vanderlei desvalorizou, porque o Magrão era bem mais baratinho do que o Vanderlei, certo? Olha agora, por exemplo, aqui ó, o Paulão e o Renan Fonseca. Ambos negativaram 0,40, mas o Paulão desvalorizou bem mais, porque ele era mais caro do que o Renan Fonseca. Então até aqui, ok, facinho, né? Mas e agora? E na segunda rodada? Cartoleiros e cartoleiras, agora, nesta segunda rodada e valendo somente para a segunda rodada, não vai valer para a terceira, ok? Só para a segunda rodada. Eu vou ensinar vocês. Para começar a explicar, eu vou pegar como exemplo o Elber e o Nicão. Os dois estão custando iguaizinhos, 9,12 cartoletas. Um vem de valorização de 4,12 e o outro desvalorização de 5,88. Um fez 7,40 pontos e o outro menos 2,60. Vamos supor, vamos imaginar que nesta segunda rodada os dois jogadores façam 6 pontos. Logo, ao final da rodada, o Elber, juntando a primeira e a segunda rodada, teria 7,40 mais 6, o que dá um total de 13,40 pontos, que é uma média de 6,70. 13,40 dividido por 2, 6,70. Enquanto o Nicão, ele viria de menos 2,60 da primeira rodada, e a gente está supondo que ele também faça 6 pontos, que nem o Elber, somados
menos com mais, tal, não sei o que lá, papapá, dá 3,40 pontos a soma da primeira com a segunda rodada. Dividido por 2, que é o número de jogos que então ele teria feito, a média de pontos dele por partida dá 1,70. E aí, como a gente tem um jogador com média de 6,70 e outro com média de 1,70, logo eles não vão mais poder custar a mesma coisa, mesmo tendo feito pontuação igual na segunda rodada, que, como eu citei aqui no exemplo, seria 6 pontos para cada um. Então, o Cartola usa um algoritmo e faz com que o Elber valorize mais e o Nicão desvalorize mais. Ou seja, os jogadores que já valorizaram na primeira rodada têm tendência de valorizar ainda mais nesta rodada, se for comparar com os jogadores que têm o mesmo preço agora, porém que desvalorizaram na segunda rodada. Isso é uma tendência, porque é lógico que se o Elber faz menos 5 e o Nicão faz 15 pontos, as coisas se inverteriam e quem valorizaria mais seria o Nicão. Mas mesmo assim, a valorização do Nicão seria bem pouquinha, porque ele já vem bem negativado. Mas atenção, hein? Agora eu não estou falando qual jogador que é para escalar e qual que não é para escalar. Por enquanto eu só estou dando exemplos de valorização. Vamos pegar então aqui um outro exemplo, o Kleber, que custa 21,03 cartoletas, fez 4,60 pontos e desvalorizou 2,97. O Grafite custa 19,63, ou seja, mais baratinho do que o Kleber. Fez bem mais pontos, fez 11,70 e valorizou 4,63. Se nesta segunda rodada os dois fizerem a mesma pontuação, por exemplo, 5 pontos cada um, o Kleber ficaria com média de 4,80 e o Grafite com média de 8,35. Nossa, quase o dobro da média, né? Será que o Kleber continuaria sendo mais caro? Lógico que não, né? Ou seja, o Kleber iria desvalorizar mais um pouco e o Grafite valorizar mais um pouco, chegando a ficar inclusive mais caro do que o Kleber. Então, para quem pensa em valorização nesta segunda rodada, os jogadores que já valorizaram na primeira rodada acabam sendo melhores opções, pois têm tendência de valorizar ainda mais. E os jogadores que desvalorizaram na primeira rodada tendem a desvalorizar um pouquinho mais. Agora, vocês conhecem como é futebol, vocês conhecem como é o Cartola. O que pode acontecer? Pode acontecer de um jogador que está desvalorizado fazer um gol, dar 2 assistências, fazer um monte de roubada de bola e aí vai valorizar. E um jogador que está valorizado pode fazer um gol contra, perder um pênalti, tomar cartão amarelo, cartão vermelho, e aí é lógico que com uma atuação ridícula ele vai desvalorizar, né? Já com relação aos jogadores que vão estrear nesta segunda rodada, aí a regra se aplica igualzinho à primeira rodada. Jogador que vai fazer o primeiro jogo agora e que está custando pouquinho, se fizer pouquinhos pontos, provavelmente vai valorizar. E os jogadores que vão estrear agora e que estão custando 20, 22, 24 cartoletas, realmente vão precisar fazer aí bastante pontos para valorizar, ok? Antes de finalizar este vídeo, eu quero parabenizar os maiores pontuadores da Liga Gazeta nesta rodada. Lembrando que a Liga da Gazeta do Cartola já está aí com cerca de 2.000 cartoleiros. Alô Cartola, Cartola FC, tá me escutando? A Gazeta já tem 2.000 cartoleiros. Será que já é a maior liga do Cartola? Hein? Será que já é? Presta atenção aí, hein, Cartola, se vocês estiverem vendo o vídeo aí. Bom, meus parabéns aos mitos da rodada da Liga Gazeta do Cartola. Vingadores MMA, 79,84 pontos. Grande Luiz Felipe, meu amigo. Esse gremista, quando eu conheci, ele tomava um baile da esposa no Cartola e depois vai ver que aprendeu com ela e virou mito. Parabéns, grande Luiz Felipe! Depois temos NYX Futebol Clube, Palestra Alviverde 2, Leicester King Z,
FC Milan United, show de bola, os 5 melhores da Liga Gazeta do Cartola até aqui. Parabéns a vocês e saudações cartoleiras. Até o próximo vídeo. Fui!